Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, a sua mente está fazendo outra coisa. Está pensando no que precisa fazer depois. Está relembrando algo que aconteceu mais cedo. Está se preocupando com algo que pode acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Você está aqui, mas não está aqui de verdade. E esse é o problema. Não é este vídeo, é a sua vida inteira. Você acorda e a mente já dispara para o futuro, fabricando cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Deita para dormir e a mente viaja para o passado, repassando erros que não podem mais ser corrigidos. E entre o passado e o futuro, o presente, que é o único lugar onde a vida realmente acontece, escapa sem que você perceba. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. Até que um dia você olha para trás e se dá conta de que não viveu, apenas existiu, preocupado demais para aproveitar, ansioso demais para estar presente, ocupado demais pensando para realmente sentir. Eu sei que isso te descreve, porque descreve a esmagadora maioria das pessoas no mundo moderno. Mas o que a maioria não sabe é que esse problema foi resolvido há mais de 2000 anos. Não por psicólogos, não por monges, não por gurus de autoajuda, por filósofos estoicos, por homens que enfrentaram guerras, pragas, exílios e condenações à morte e que, mesmo assim, conseguiam manter uma calma interior que desafiava toda a lógica. E eles não tinham nenhuma vantagem que você não tenha. Tinham técnicas, métodos práticos, testáveis e repetíveis que qualquer pessoa pode aplicar. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta e quero que responda nos comentários agora, antes de continuar assistindo. Em que momento do dia a sua ansiedade é mais forte? É de manhã, quando você acorda e a mente já começa a listar tudo o que precisa fazer? É à noite, quando deita e os pensamentos não param? Ou é no meio do dia, quando uma situação dispara o gatilho e você perde o controle? Escreve aí embaixo. Eu leio cada comentário e vou te responder com a técnica mais adequada para o seu caso. Agora vamos ao que importa. A primeira técnica que quero te ensinar é a que eu chamo de dissecção de pensamentos. Marco Aurélio praticava isso diariamente e é provavelmente o exercício mais eficaz que existe contra pensamentos ansiosos. A ansiedade se alimenta de pensamentos vagos, genéricos e nebulosos. Algo ruim vai acontecer. Eu vou fracassar. As coisas não vão dar certo. Esses pensamentos são tão vagos que a mente não sabe como processá-los. E por não saber processá-los, ela entra em pânico. É como ter medo do escuro. Não é o escuro em si que assusta, é o que a imaginação coloca dentro dele. A dissecção de pensamentos funciona acendendo a luz. Quando um pensamento ansioso surgir, em vez de deixar ele girar na sua cabeça como um tornado, pare e faça 3 perguntas. Primeira, o que exatamente estou temendo? Não algo ruim. Seja específico. Estou temendo perder o emprego? Estou temendo que a pessoa que eu amo me deixe? Estou temendo ficar doente? Quanto mais específico o medo, menor ele fica, porque a especificidade remove o mistério e o mistério é o combustível da ansiedade. Segunda pergunta, isso depende de mim? Se a resposta for sim, pare de se preocupar e comece a agir. A preocupação é trabalho mental que não produz resultado nenhum. A ação, sim. Se você tem medo de perder o emprego, em vez de se preocupar, atualize o currículo, desenvolva novas habilidades, faça contatos. Transforme a preocupação em preparação. Se a resposta for não, então Marco Aurélio te dá a orientação definitiva. Ele escreveu que temos poder sobre a nossa mente, não sobre os eventos externos. Se algo não depende de você, gastar energia mental com isso é como tentar empurrar uma parede. Você se cansa e a parede não se move. Terceira pergunta, e essa é a mais poderosa.
Se o pior cenário realmente acontecesse, eu sobreviveria? Na esmagadora maioria dos casos, a resposta é sim. Você sobreviveu a cada situação difícil que já enfrentou. 100% delas. Essa é a sua taxa de sucesso até agora. E quando percebe que sobreviveria ao pior cenário, o medo perde agarras. Ele se transforma de monstro em sombra. Ainda está ali, mas não tem mais poder sobre você. Marco Aurélio usava esse exercício todas as manhãs. Ele chamava de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de começar o dia, ele imaginava tudo que poderia dar errado. Não por pessimismo, por estratégia. Porque quando você já enfrentou o pior cenário na mente, nada que acontece na realidade te pega desprevenido. Você chega preparado. E a preparação é o antídoto da ansiedade. A segunda técnica é o que Sêneca chamava de exame noturno. Todas as noites, sem exceção, antes de dormir, Sêneca se sentava em silêncio e revisava o dia inteiro, não com julgamento, não com autocrítica destrutiva, com curiosidade. Ele se perguntava: que emoção me dominou hoje? Onde eu reagi no impulso quando deveria ter mantido a calma? Onde fui forte? Onde posso melhorar amanhã? Esse exercício é extraordinário contra a ansiedade noturna por um motivo simples. Ele dá ao cérebro um encerramento formal do dia. A razão pela qual a maioria das pessoas não consegue dormir é que o cérebro não sabe que o dia acabou. Ele continua processando, repassando, analisando, porque nunca recebeu o sinal de que pode parar. O exame noturno é esse sinal. Ao revisar o dia conscientemente, você está dizendo ao cérebro: eu já processei tudo, pode descansar agora. E ele obedece. A prática é direta. Reserve 10 minutos antes de dormir. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e repasse mentalmente o dia do início ao fim. Não julgue, apenas observe. Quando encontrar um momento em que a ansiedade te dominou, não se puna. Apenas anote mentalmente e se pergunte: como eu gostaria de ter reagido? E então, visualize-se reagindo dessa forma. Essa visualização reprograma gradualmente os seus padrões de resposta. Com o tempo, a forma como você gostaria de ter reagido se torna a forma como você realmente reage. Antes de continuarmos com esse conteúdo valioso, peço que, se esse ensinamento te fez evoluir, retribua com um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. A terceira técnica é a âncora do presente. Essa é a técnica mais simples e provavelmente a mais subestimada. A ansiedade existe em 2 lugares, no passado e no futuro. No presente, ela não consegue sobreviver. Tente se lembrar de um momento em que estava completamente absorvido por uma atividade. Talvez cozinhando, talvez jogando, talvez conversando com alguém que ama, talvez praticando um esporte. Naquele momento, você sentia ansiedade? Quase certamente não, porque a sua mente estava inteiramente no presente. Não havia espaço para passado ou futuro. Os estoicos praticavam essa presença como disciplina diária. Marco Aurélio escreveu que devemos limitar a nossa atenção ao momento presente, que pensar sobre o futuro ou remoer o passado é desperdiçar a única coisa que realmente possuímos, o agora. Ele não estava dizendo para ignorar o futuro ou esquecer o passado. Estava dizendo que a mente saudável visita o passado para aprender e o futuro para planejar, mas mora no presente. A mente ansiosa faz o oposto. Ela mora no passado e no futuro e visita o presente de vez em quando, por acidente. A prática da âncora é ativar os seus sentidos conscientemente. Quando sentir a ansiedade crescendo, pare e faça o seguinte exercício. Nomeie 5 coisas que você pode ver neste momento, 4 coisas que pode tocar, 3 sons que pode ouvir, 2 cheiros que pode sentir, 1 coisa que pode saborear. Esse exercício parece bobo demais para funcionar,
Mas ele é incrivelmente eficaz porque força a mente a sair do passado e do futuro e voltar para o único lugar onde a ansiedade não tem poder, o aqui e agora. Cada sentido ativado é uma âncora que puxa a mente de volta ao presente. E no presente, a ansiedade simplesmente não consegue se manter. A quarta técnica é a redução ao essencial. Sêneca dizia que grande parte do sofrimento humano vem de coisas que imaginamos, não de coisas que acontecem. E ele estava sendo cirurgicamente preciso. Estudos modernos mostram que mais de 90% das coisas com que nos preocupamos nunca acontecem. Releia isso. Mais de 90%. Isso significa que a cada 10 preocupações que tiram o seu sono, 9 são puro desperdício de energia mental. São fantasmas que a mente criou para te assustar. A técnica da redução ao essencial consiste em separar preocupações reais de preocupações fantasmas. Pegue um papel e escreva todas as coisas que estão te preocupando agora. Todas, sem filtro. Despeje tudo no papel. Depois, ao lado de cada uma, escreva a probabilidade real daquilo acontecer. Não a probabilidade emocional, aquela que a ansiedade inflaciona para 100%. A probabilidade racional. Quando a mente precisa colocar números, ela é forçada a sair do modo emocional e entrar no modo racional. E no modo racional, a maioria das preocupações revela o que sempre foi: ficção. Sêneca praticava algo semelhante quando enfrentava momentos de intensa preocupação. Ele se perguntava: do que estou sofrendo agora? Do fato ou da expectativa do fato? E na maioria das vezes descobria que estava sofrendo por antecipação, não por realidade. O sofrimento real era pequeno ou inexistente. O sofrimento imaginário era imenso. E ao perceber isso, a mente relaxava, porque quando você descobre que o monstro debaixo da cama é feito de sombras, ele deixa de ser assustador. A quinta técnica é o treinamento da aceitação radical. Essa técnica ataca diretamente a raiz da ansiedade crônica. A raiz não é o medo, é a resistência. A resistência ao que não podemos controlar. Resistimos ao fato de que podemos ficar doentes. Resistimos à possibilidade de perder pessoas que amamos. Resistimos à ideia de que as coisas podem não sair como planejamos. E essa resistência é como apertar os dedos ao redor de um punhado de areia. Quanto mais você aperta, mais a areia escapa. Quanto mais você resiste ao que não pode controlar, mais ansiedade você gera. Epicteto ensinava que não devemos exigir que os eventos sigam o nosso desejo, mas sim alinhar os nossos desejos com os eventos. Isso não é passividade, é inteligência. É reconhecer que o universo não gira ao redor das suas expectativas e que lutar contra essa realidade é a receita mais eficiente de sofrimento que existe. A prática é poderosa e desconfortável. Quando um pensamento ansioso surgir sobre algo que você não pode controlar, em vez de lutar contra ele, diga internamente: eu aceito que isso pode acontecer. E se acontecer, eu vou lidar com isso no momento em que acontecer. Não antes. Essa aceitação não é rendição, é a recusa de sofrer por antecipação. É dizer à mente: eu não vou lutar contra fantasmas. Quando o inimigo real aparecer, eu luto. Até lá, eu vivo em paz. Marco Aurélio praticava essa aceitação diariamente. Ele aceitava que poderia morrer a qualquer momento, que poderia perder o trono, que seus planos poderiam fracassar. E, paradoxalmente, essa aceitação não o enfraquecia, o fortalecia. Porque quando você aceita o pior cenário, o medo dele desaparece. E quando o medo desaparece, a mente fica livre para se concentrar no único momento que existe, o agora. Se você quer aprender a aplicar essas técnicas estoicas no dia a dia, com um guia passo a passo completo, com exercícios diários e rotinas práticas para silenciar a ansiedade de forma duradoura,
te convido a fazer parte do Manual do Estoicismo. Lá dentro, você vai encontrar um sistema estruturado que pega essas técnicas e transforma em hábitos permanentes. Para acessar, basta clicar no link da descrição. Te aguardo lá. A sexta técnica é a que eu chamo de protocolo do presente. Essa é a técnica que une todas as anteriores em uma rotina diária, porque técnicas isoladas funcionam no momento. Mas uma rotina consistente transforma a sua mente permanentemente. Pela manhã, nos primeiros 10 minutos do dia, antes de pegar o celular, antes de checar mensagens, antes de qualquer coisa, faça a premeditação de Marco Aurélio. Sente em silêncio. Pense nos desafios que vai enfrentar hoje. Imagine o pior cenário. Aceite que ele pode acontecer. E decida antecipadamente como vai reagir com calma e razão. Esse exercício gasta 10 minutos e protege o seu dia inteiro. Ao longo do dia, use a âncora do presente toda vez que sentir a ansiedade crescer. Ative os sentidos. Volte ao agora. Lembre-se de que neste exato segundo, neste exato momento, você está bem. O passado já acabou. O futuro ainda não existe. O único segundo real é este. E neste segundo, a ansiedade não tem argumento. Durante o dia, quando uma preocupação surgir, aplique a dissecção de pensamentos. O que exatamente estou temendo? Depende de mim? Se o pior acontecer, eu sobrevivo? Essas 3 perguntas desmontam qualquer pensamento ansioso em menos de 1 minuto. À noite, faça o exame de Sêneca. Reserve 10 minutos antes de dormir para revisar o dia. O que fiz bem? Onde a ansiedade me dominou? Como quero reagir amanhã? Esse ritual fecha o dia mentalmente e permite que o cérebro descanse de verdade. Se você fizer esse protocolo por 30 dias seguidos, eu te garanto que a sua relação com a ansiedade vai mudar de forma permanente. Não porque os problemas desaparecem, eles nunca desaparecem, mas porque a sua mente vai estar treinada para lidar com eles de forma completamente diferente. Em vez de entrar em pânico, ela vai analisar. Em vez de fabricar cenários catastróficos, ela vai avaliar probabilidades reais. Em vez de fugir para o passado ou para o futuro, ela vai se ancorar no presente. E no presente, a ansiedade não tem onde se esconder. Marco Aurélio escreveu algo que me marcou profundamente. Ele disse que se estiveres angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua estimativa sobre ela. E tu tens o poder de revogar essa estimativa a qualquer momento. Releia isso. Tu tens o poder de revogar essa estimativa a qualquer momento. Isso significa que a ansiedade não é uma sentença, não é uma doença incurável, não é parte de quem você é uma estimativa, uma interpretação, um julgamento que a sua mente faz e que pode ser revogado a qualquer momento, desde que você tenha as ferramentas certas. E agora você tem. Sêneca complementou, dizendo que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase, por mais simples que pareça, contém a chave para a libertação da ansiedade. Porque quando você para e examina com honestidade tudo o que te preocupa, descobre que a imensa maioria é imaginação. É a mente correndo selvagem, sem rédeas, fabricando monstros onde existem apenas sombras. As técnicas que eu te ensinei hoje são as rédeas. São as ferramentas que colocam você no controle da mente em vez de deixar a mente no controle de você. Eu não estou te dizendo que você nunca mais vai sentir ansiedade. Isso seria uma mentira, e os estoicos odiavam mentiras. Marco Aurélio sentiu ansiedade. Sêneca sentiu ansiedade. Epicteto sentiu ansiedade. A diferença é que eles não permitiam que a ansiedade governasse as suas vidas. Eles sentiam, processavam com as ferramentas certas e seguiam em frente. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer a partir de agora.
A ansiedade te roubou horas, dias, talvez anos da sua vida. Cada minuto gasto se preocupando com algo que nunca aconteceu foi um minuto roubado da experiência real de estar vivo. Cada noite em que o sono não veio porque a mente não parava foi uma noite roubada da recuperação que o seu corpo precisava. Cada momento presente que você perdeu porque a mente estava no passado ou no futuro foi um presente desperdiçado que nunca vai voltar. Mas a partir de hoje isso muda, não porque o mundo vai mudar, mas porque você agora tem algo que não tinha antes: as técnicas, os métodos, as ferramentas que os maiores pensadores da história usaram para manter a calma enquanto o mundo ao redor queimava. E se funcionou para um imperador em guerra, para um filósofo no exílio e para um escravo acorrentado, funciona para você também. No seu trabalho, na sua casa, na sua cama às 3 da manhã, quando a mente não para. A paz interior não é a ausência de problemas, é a presença de ferramentas para lidar com eles. E agora, essas ferramentas são suas. Agora me conta nos comentários, qual dessas técnicas você mais precisa na sua vida agora? A dissecção de pensamentos, o exame noturno, a âncora do presente, a aceitação radical ou o protocolo completo? Escreve aí embaixo e me conta também em que momento do dia a ansiedade te pega mais forte. Eu leio cada comentário e respondo com orientações específicas para o seu caso. E se esse vídeo te trouxe algum valor, deixa o seu like. É um gesto rápido que me ajuda enormemente a levar essas técnicas para mais pessoas que estão perdendo a vida para a ansiedade e nem percebem. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que não consegue dormir de tanta preocupação. Às vezes, um único vídeo muda o rumo de uma vida. Nos vemos no próximo. Viva no agora. É o único lugar onde a vida realmente acontece.